Eu considero, de todo esse tempo aí, o melhor momento da erva mate. Nós estamos assim, passando pelo melhor momento da erva mate desde que eu iniciei a trabalhar com ela. Tivemos muitas crises, por vezes, assim, super oferta de produto. Hoje nós temos uma demanda também maior que o mercado, mas em função de alguns fatores de redução de área, da perda de produtividade em função da estiagem que nós tivemos, um crescimento do mercado da erva mate, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, houve uma ampliação significativa desse mercado. Hoje nós temos aí a presença da erva mate já em 120 países. Então, essa relação que era muito grande da super oferta e uma demanda reduzida, as curvas de oferta e demanda, as linhas de oferta e demanda começaram a se aproximar. Então, nós temos aí uma questão mercadológica que era complicada, ela já passou a se ajustar. Outro processo muito forte, que inclusive o programa foca, que é o aspecto da valorização do produto, mas também a melhoria da qualidade do produto, isso tem dado uma nova direção para o setor. Porque, historicamente, nós viemos de um setor que é um setor tradicional, passava de geração para geração, muita indústria familiar. Então, eram as questões assim, eram de um setor totalmente extrativista. Então, essa passagem de uma geração a outra, você passar de um setor que é extrativista para atender hoje a exigência do mercado, é um salto muito grande. E a velocidade com que se faz isso, tanto na produção agrícola no campo ou na produção da indústria, ela é muito reduzida pela necessidade, pela rapidez com que essas exigências estão chegando. Tanto que, por exemplo, boas práticas agrícolas ou boas práticas de fabricação, nós iniciamos a trabalhar isso em 2015, 2016. Então, é algo assim muito recente. Mas no Rio Grande do Sul nós temos aí 200 indústrias de erva mate, 153 indústrias nós já capacitamos os trabalhadores em boas práticas de produção. Essas pouco menos de 50 que faltam, elas teriam esse processo de capacitação para chegarmos a 100% das indústrias agora em 2020, mas em função da pandemia o processo parou. Nós temos já 165 profissionais que trabalham na indústria capacitados em boas práticas de fabricação da erva mate. Isso é uma transformação no setor ervateiro assim, de um porte imenso, porque não se imaginava isso lá atrás. E agora a gente conseguiu evoluir muito nisso. Né? Então, a nossa preocupação no primeiro momento foi ajustar esse processo da qualidade da matéria-prima, desde a produção da muda, a seleção da semente, a capacitação dos viveristas, as pessoas que fazem as mudas para comercializar aos produtores, a capacitação dos tarefeiros, quem faz a coleta da erva mate, aí uma capacitação tanto tecnológica, agronômica, para atender bem os requisitos da planta, mas, ao mesmo tempo, aspectos de higiene. Né? Na higiene, a gente melhorou muito. Tá? Foi uma revolução. Hoje, nós colhemos a erva mate toda protegida com poncho, uma espécie de pano. Então, houve, sim, uma mudança muito grande desde quando eu comecei para os dias de hoje, uma mudança para melhor, e focando esse aspecto da qualidade do produto e também da segurança alimentar do consumidor. E, felizmente, a gente conseguiu colocar isso de conhecimento e de aceite do produtor, da indústria. Nós temos, assim, uma juventude trabalhando no campo, uma juventude hoje assumindo as indústrias ervateiras, e essa mudança nós estamos percebendo que essas alterações elas são mais fáceis com esse público. E, felizmente, isso está avançando significativamente. Então, a nossa primeira preocupação tem aquele ditado que diz que antes de conhecer o mundo, dê 3 voltas ao redor da tua casa. Né? Então, a ideia inicial nossa é justamente esse ajuste de qualidade, de boas práticas. Então, essa compreensão, porque está chegando aí
A nossa empresa também já faz a certificação, tem alguns processos de certificação, a rastreabilidade está chegando também, na erva mate ela é importante. Então, tem todo um conjunto de ações que nós estamos fazendo, que a ideia é uma organização na casa, uma organização na cadeia produtiva e uma organização no setor. E, devido às potencialidades que a erva mate tem, aí começam a surgir uma série de possibilidades. Nós partimos historicamente aí do chimarrão, do tererê, que eram os dois únicos produtos conhecidos, produzidos da erva mate, então não existiam outros produtos, e hoje nós temos aí uma série de possibilidades de uso da planta. Ela é caracterizada como uma planta na linha da alimentação, mas aí as pesquisas estão mostrando assim um potencial muito forte da erva mate também na linha medicinal. E isso tem crescido muito a participação da pesquisa. Hoje são muitas universidades que já estão envolvidas no processo. Nós temos, inclusive, dentro do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, um comitê que trabalha com pesquisa da erva mate. Esse comitê é formado por pesquisadores que trabalham no campo, pesquisadores que trabalham na parte industrial, pesquisadores que trabalham muito a parte química da erva mate. Isso aí tem muita coisa para se descobrir, mas muitas coisas já foram levantadas e mostram esse caminho importante, que até então, quando só se tomava chimarrão ou só se tomava o tererê, não se imaginava isso. Aí entra a linha de cosméticos, entra ali a parte da gastronomia, que tem dado assim uma visibilidade muito grande para a erva mate, e ela tem esse apego regional. É uma planta aí que ela tem essa dimensão da Mata Atlântica, o local da produção dela dentro da Mata Atlântica. E o outro ponto importante é que é um produto extremamente natural. Não é uma árvore, o ambiente dela é a floresta, dentro do aspecto de biodiversidade. Então, essa riqueza, eu sempre costumo dizer que a erva mate ela tem quase uma perfeição, e que o nosso cuidado é não interromper esse processo, porque às vezes o homem chega lá, vai fazer uma prática, faz uma prática errada e daí transforma toda uma situação que estava próxima da perfeição numa situação assim imperfeita e com defeitos. Então a ideia justamente nisso é preparar também as pessoas para trabalhar com o produto mate. E nós compreendemos também que o próprio consumidor ele está um pouco distante do que a planta pode oferecer, né? Então, nós temos uma passagem aqui no Rio Grande do Sul, do chimarrão, quando eu brincava ali, que é quando aqui se nasce já com a cuia na mão, e nem a mamadeira, não é mamadeira, mas é cuia na mão, e em função de que é um hábito tradicional, está passando de geração a geração. Mas se for conversar com as pessoas que tomam chimarrão, uma vida toda tomando chimarrão, for começar a ver as propriedades da erva mate, as potencialidades, elas não conhecem. Elas estão tomando, elas estão aproveitando os benefícios da erva mate pela tradição, mas não pensando nos benefícios em si que a planta traz. Então, nós precisamos também fazer com que isso seja conhecido, inclusive pelos consumidores. Aqueles consumidores tradicionais vão se surpreender com o potencial da planta. E eu acho que esse potencial ele servirá também para buscar outros consumidores que não vão estar adaptados a uma cuia, não vão estar adaptados aí a uma garrafa térmica, mas que vão ter outras formas de consumir o produto. E aí vem toda essa diferenciação de produtos, né? O que o mundo está nos trazendo, na forma de bebidas, na forma da gastronomia. Evoluímos muito na questão do pacote, a forma original de se armazenar a erva mate, de se exportar a erva mate na época, bem no passado, era o surrão de couro, era um couro de bois, colocava a erva mate para dentro. Começou a dar problema na Europa, na época da exportação, que o pessoal achava o couro anti-higiênico. Aí foi trocado o couro, entrou a barrica de madeira, e aí se descobriu o potencial da araucária em cima disso. E aí veio o papel. Hoje nós estamos aí com as embalagens super modernas,
que inclusive proporcionam uma durabilidade maior da erva mate no pacote, esses pacotes a vácuo. Então, também nessa forma, o setor evoluiu muito. Quando eu iniciei, nós não tínhamos isso, e hoje nós estamos também numa forma de acondicionamento da erva também bem melhor. É claro que o café ele é uma inspiração. Tá? O café é uma inspiração, porque tem uma história muito bonita do café e da erva mate. É muito ligada aos tropeiros. Nós somos aqui de uma região dos tropeiros que levavam mulas, levavam bois para até São Paulo, Sorocaba, e os mineiros vinham das minas buscar as mulas para levar lá como tração animal nas mulas. Então, esse processo do tropeirismo em si, ele foi importante porque, no primeiro lugar, nós não tínhamos café aqui. Era uma região que não tinha café. Então, o café que hoje é consumido aqui, no passado era erva mate com leite. Era o nosso café. Só que, à medida que o tropeirismo começou os tropeiros subiam e começaram a trazer café para cá. Então, isso pelos próprios tropeiros. Quando o café se disseminou, automaticamente ele foi tirando a erva mate do processo. Então, houve uma troca natural. E o nosso café tradicional aqui é o mate, né? Seja ele o chimarrão, seja o mate com leite, que foi a bebida muito consumida no passado. E foi substituída pelo café. E o café tem uma evolução muito grande. Então, isso é percebível e é um setor, de fato, que inspira. O vinho no Rio Grande do Sul também cresceu muito. E é um setor que inspira. Só que tanto o café quanto o vinho, eles não têm essa cultura nossa que nós tivemos do extrativismo, da questão muito da tradição em si, sem essas alterações. E a erva mate, ela parou no tempo, a pesquisa. Quando eu fiz a faculdade de agronomia, eu tive 2 horas de aula sobre a cultura da erva mate. Quando eu comecei a trabalhar com erva mate, eu não conhecia. Da área de agronomia, raros que conheciam o manejo tecnológico da erva mate. Então, foi um trabalho assim que tivemos que iniciar com pesquisa de campo, seleção de espécies, analisar todo esse processo de manejo. E nessa mesma lógica de observar setores como café, setores como vinho, surgiu, e aí que é o interessante da história, dentro do próprio setor, uma vontade de mudar e de qualificar os seus processos, sejam os processos produtivos do campo ou os processos feitos na indústria. E o que é a indústria? Respondendo a tua pergunta, é aquela unidade fabril que recebe a matéria-prima levada pelo produtor e faz o processamento. Faz a desidratação da folha no primeiro momento, com o processo de sapeco e secagem. Depois tem a fase do canchamento, que é a fragmentação daquela folha que está seca, que está sapecada, que está seca. E, posteriormente, isso vai para o processo final da industrialização. Ela pode entrar num processo de trituração, onde vai sair o tererê, ou entra no processo de moagem, onde vai sair o chimarrão. Nesse processo da erva mate cancheada, aí me dá outras possibilidades. Aí eu posso encaminhar isso para o chá, eu posso encaminhar essa matéria-prima para uma outra bebida, para as cervejas, para os chás mates gelados. Aí a cachaça que vai sair, ela vai ser feita dos frutos. Daí é um outro processo. Daí é dos frutos, né? Então, aí é um processo que é no momento da maturação dos frutos, muito próximo do café, do sistema do café. Daí tu vai colher o fruto e não a folha. Aí você vai fazer a coleta do fruto e vai fazer o processamento e automaticamente tu vai ter aí a aguardente de mate. Então, é uma outra forma de produção. Ela vai sair do fruto e não da folha. A evolução do processo industrial da erva mate, ele começou lá no mato. Você fazia a coleta das plantas no mato e sapecava dentro do mato. Isso aí, nós temos uma evolução no processo de industrialização, um sistema chamado macaco, que foi o primeiro processo, porque eles depositavam as folhas, os ramos da erva mate em cima de uma fogueira.
e aquela fogueira, com o calor, desidratava as folhas. Aí eles prensavam, moíam essa folha e tinham o mate deles. Então, esse foi o primeiro processo artesanal da fabricação. Depois surgiu o carijo. O carijo é um outro método de fabricação de erva mate artesanal, com fogo direto, né, com calor direto sobre as folhas da erva mate, sob as folhas da erva mate. Saindo do carijo, se evoluiu para o barbacoa, que é um sistema mais avançado que o carijo, que já não mais colocou a folha da erva mate em contato direto com o fogo, mas sim com o calor, com o ar quente. Então, a desidratação passou a ser feita através do ar quente, começou a desidratar as folhas. E os sistemas que nós temos hoje, que é o sistema de cilindro mais tradicional, a erva mate também no processo de secagem não tem mais contato com o fogo, é só com o calor. Ela só vai ter o contato com o fogo, um rápido contato com o fogo, no primeiro processo, que é o processo de sapeco. E, posteriormente, ela não entra mais em contato com o fogo. Aí temos hoje já também um sistema modernizado aí de secagem, que é o troca de calor, que aí totalmente retira um pouco de fumaça que poderia ficar na folha também, é retirado, então é um sistema que evoluiu, e os castilhanos, aí, os argentinos estão trabalhando um processo novo com relação aí, já tem algumas unidades lá, secagem por vapor, que é o aquecimento da água, então um novo processo que provavelmente amanhã depois, se der certo, vai estar aqui no Brasil também. O chá na erva mate é uma coisa nova, é muito recente. Então, até uma questão assim, do que está acontecendo, a parte tecnológica de cultivo dos herbais, ela é toda feita em função do chimarrão. Tá. E aí a matéria-prima que resulta disso, ela caminha para todos os produtos e subprodutos. Mas a tecnologia agronômica para chimarrão, nós temos ela dominada, é essa. E até eu discuto com as pessoas, muito bem, eles querem produzir chá. Agora, eu preciso agronomicamente saber que tipo de folha que vocês vão querer puxar. Eu preciso compreender qual é o sistema de produção que é interessante puxar. Porque aí, à medida que eu saber o produto que vai ser comercializado, que vai ser fabricado, eu tenho que adaptar nas condições de campo a tecnologia para produzi-los. Está muito ligado a isso. Para chimarrão, eu preciso uma árvore ao redor, que me produza folhas ao redor de 16, 18 meses, o processo de maturação dessa folha. Se ela estiver numa condição de sombra, ok, ótimo, melhor. Então, tem todo o aspecto de adubação. Já puxar é isso? São 18 meses? É menos? Quanto que é? Então, aí nós começamos a fazer uns questionamentos. Para o chá, vai ser erva mate de sombra, com proteção arbórea, para ter menor entrada de luz, ou vai ser folha a pleno sol, toda ela iluminada? Então, essas questões ainda as pessoas que estão industrializando chá não nos disseram. Então, nós temos assim, uma extrema dúvida com relação a como que vai ser o processo tecnológico para a produção do chá. A coleta desse material, como que vai ser. Erva mate, eu colho a cada 16, 18 meses. Para o chá, vou estar colhendo a cada 30 dias, a cada 60 dias, como que vai ser? Então, essas questões ainda nós não temos respostas e é uma tendência de que, evoluindo muito a questão do chá, nós tenhamos que caminhar nesse sentido. O chá, hoje, que é produzido, ele é feito em cima de uma tecnologia agronômica desenvolvida para o chimarrão. Se for a mesma forma, sem problema nenhum, nós já temos a tecnologia em mãos. Agora, qualquer alteração que queira ser feita, eu preciso também alterar a tecnologia agronômica. Temos 5. A grande vantagem da erva mate, porque ela tem uma resposta muito direta com o ambiente. Conforme o ambiente que ela está, ela nos dá uma resposta. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 5 grandes regiões produtoras de erva mate, que nós chamamos de polos ervateiros. Então, nós temos o polo ervateiro Missões Celeiro, que tem uma relação muito grande com a história dos jesuítas. Nós chamamos aqui ser o berço da erva mate no estado do Rio Grande do Sul, que fica na região de Palmeira das Missões e
e Novo Barreiro, que são os municípios mais importantes. Nós temos o polo ervateiro do Alto Uruguai, que é a região de Erechim, que já tem uma caracterização de clima e de solo diferente de Palmeira das Missões. Nós temos o polo ervateiro do Nordeste Gaúcho, que é a região de Machadinho, que é uma outra característica, também está mais próxima aos campos de cima da serra, e tem uma cultivar lá que foi desenvolvida lá, que é a Cambola 4, que é um produto que foi desenvolvido para um outro tipo de bebida, para blends. Ela encaixou muito no aspecto de você fazer o blend de outros tipos de erva mate. Então, é uma erva mate sabor suave, uma caracterização de bebida diferente. Tem a região do Alto Taquari, que aí é a arvorezinha Ilópolis, é uma outra situação. Também uma outra situação diferenciada por altitude, diferenciado pelo sistema local que é produzido. E temos a região, o polo ervateiro dos vales, que é a região de Venâncio Aires, hoje também conhecida aqui como a capital nacional de chimarrão, título muito antigo que eles têm, não tem grande quantidade de erva mate, mas eles têm ali também uma outra condição diferenciada. Então, eu posso, com a erva mate, fazer assim, ó, só pela caracterização geográfica no Rio Grande do Sul, 5 tipos de produtos, que seriam os terroirs diferenciados. O Cambola 4, por exemplo, é um tipo de produto. Eu posso selecionar uma outra cultivar e eu vou ter um outro tipo de produto. Nós dividimos a erva mate, a classificação da erva mate aqui em talo roxo, talo branco e periquita, que são os 3 tipos de erva mate. A talo roxa ela tem um sabor mais forte, a talo branco ela tem um sabor mais suave e a periquita tem um sabor diferenciado. Ela tem uma dificuldade um tanto de produtividade, mas altera isso. E quando se observa a coleta assim, de ervais diferenciados, também, você tem também uma resposta de sabor desse produto diferenciado. Se ela está dentro da floresta, é um tipo de, uma mesma cultivar dentro da floresta, ela vai ter uma resposta, e fora da floresta ela vai ter outra. Então, esse aspecto de possibilidades é muito grande, muito grande. A erva mate ela é natural, nativa da Mata Atlântica, mas é uma espécie que se trabalhando ela hoje com melhoramento genético, você consegue colocar as plantas em outras situações. O que ela vai alterar vai ser algumas características, porque ela responde muito à questão ambiental. Então, você alterou a situação ambiental da planta, ela vai te dar uma resposta. Então, por isso que a própria questão da diferenciação de produtos, por um lado, é problema, porque quando você quer fazer uma homogeneização de um produto homogêneo, você tem que dar uma condição igual a todas aquelas plantas. Então, tu tem um processo agronômico para desenvolver ali, para você ter um padrão de bebida. Mas, por outro lado, é interessante porque como ela dá uma resposta significativa com relação ao ambiente, te possibilita você criar várias variantes de produtos. Aí, os terroirs ali que você comentava anteriormente, consegue fazer produtos com características diferentes. E nós percebemos que essa é a grande vantagem nossa no Rio Grande do Sul, porque nós temos esses 5 polos produtores diferenciados que poderão nos dar aí uma infinidade de tipos de produtos também diferenciados. Então, a adaptação dela em outros lugares, ela é plenamente possível. O problema é que a erva mate ela precisa ter um processo organizativo da cadeia produtiva que não é tão simples ter aí um grupo de produtores de sementes, produtores de mudas, produtores de folha, um processo de coleta, que é a parte mais difícil da erva mate, mais custosa, mais cara, que é a coleta da folha. Uhum. E eu preciso ter um parque industrial, e não é tão simples hoje instalar um parque industrial. Eu preciso ter todo um conjunto de questões para que possa isso dar fundamento a eu estruturar isso fora de uma região que não seja de origem. Mas não é impossível. A erva mate ela é uma espécie muito amiga de outras espécies arbóreas. E como ela é uma planta de floresta, uma planta umbrófila, uma planta de sombra, ela produz no segundo estrato da floresta, ou seja, nós temos aí a serrapilheira, aquelas plantas de subbosque, logo acima está a erva mate,
E mais acima da erva mate estão aquelas plantas de extrato superior. No nosso caso aqui, mais característico é a araucária. E, em consequência desses fatores, uma outra série de espécies, também da Mata Atlântica, combinam muito com a erva mate. Nos estudos aí que nós temos com várias espécies, aí em ervais que nós implantamos espécies arbóreas para sombreamento, para criar esse terceiro extrato de sombra para proteção da erva mate e redução da insolação, apenas uma única espécie nós não estamos conseguindo que ela nos dê uma resposta positiva. O restante das outras, todas elas têm dado resposta positiva, porque a erva mate ela consegue conviver com essas outras plantas. Então, à medida que você controla a população de plantas de erva mate, mais a população dessas outras plantas companheiras, o processo anda normal, produz satisfatoriamente bem, em termos de quantidade de produto e em termos de qualidade de produto. Guajuvira, ela é muito competitiva porque o sistema radicular da guajuvira está muito semelhante com a erva mate e ela tem um poder de competitividade muito grande. Então, ela retrai um pouco o crescimento da herveira. E aí, à medida que eu tenho essa erva mate num núcleo com outras plantas, e se eu interferir nessas outras plantas, eu vou estar interferindo no ambiente todo. E à medida que eu interferir nesse ambiente, eu vou mudar também a caracterização daquele produto ali. Então, quando a planta está adaptada a um determinado sistema, eu não posso chegar ali e, de uma hora para outra, imediatamente, mudar a caracterização daquele ambiente. Porque se eu mudar a caracterização daquele ambiente, o produto que vai sair daquela herveira, ele vai ser diferente do que estava saindo anteriormente. Ela tem uma resposta assim muito rápida e muito próxima com essas alterações ambientais. Eu tenho assim uma questão muito incisiva com relação à legislação. Essa legislação é uma legislação punitiva que nós temos aqui e com isso ela não está contribuindo com relação à preservação das espécies. A araucária é um exemplo. A araucária, nós temos uma restrição muito grande e hoje o produtor não mais planta araucária, porque ele vê amanhã vai ser um incômodo na minha propriedade. E com a erva mate é o contrário. Aonde tem o produtor de erva mate tem araucária, porque tem essa combinação. Então, além de você preservar o aspecto de algumas espécies que estão em extinção, você faz a preservação do todo da floresta Mata Atlântica. Então, tu consegue ter essa percepção. Quando a gente entra na questão de solo, por exemplo, o solo da floresta, o solo onde está a erva mate, ela tem uma correlação muito forte nas condições, na caracterização biológica do solo. Hoje, a preocupação que nós temos na agricultura é a parte da análise química do solo, lá de vez em quando a análise física do solo, mas a análise biológica do solo, ela praticamente não existe. Então, a questão dos 40 dias atrás, a Embrapa lançou uma tecnologia chamada bioanálise de solo, que vai permitir você analisar isso, que é a correlação de micorrizas, de fungos, da vida que ocorre dentro do solo. E a erva mate, por ser uma planta de floresta, ela exige muito isso lá no erval. Então, aquele produtor que tem matéria orgânica, que tem com folhas de outras árvores caindo no solo para ciclagem de nutrientes, a cobertura de solo com outras plantas, ele tem uma quantidade expressiva de matéria orgânica e ativa fungos, bactérias, micro, macro-organismos, e você vê a qualidade do produto é outro. Por quê? Porque a erva mate está num ambiente totalmente adaptado a ela. Aonde ela conseguiu se adaptar, aonde a evolução da planta ocorreu, nessa evolução da planta, ela evoluiu nesse ambiente. Você tirou desse ambiente, ela vai te dar uma resposta negativa. O Brasil hoje exporta para 33 países que compram a erva mate do Brasil. O grande mercado do Brasil é o Uruguai. A Argentina ela exporta para uma porção de outros países. O grande mercado da Argentina é a Síria. Então, a erva mate brasileira, na sua grande totalidade, vai para o Uruguai. A erva mate argentina, na sua maior quantidade, vai para a Síria. Só que o Uruguai, ele compra a nossa erva mate, ele usa, mas ele também exporta.
a Síria também passa para outros países. Então desses países que compram, que só compram dos países produtores, tanto Uruguai, tanto Paraguai, Argentina e Brasil, eles também reexportam o produto. E essa a reexportação do produto também está ajudando no processo de... Ele é também positivo isso, porque ele começa a ampliar essa área de consumo da erva mate. E tem um outro fator importante que se observa com relação a esse problema que estava na Síria recentemente, né? Os sírios mudando de um local para outro, os sírios entrando num processo imigratório, se observa isso também como uma forma de difusão do mate, porque como eles estão adaptados à cultura, aonde eles estão indo, eles estão levando o mate. É igual o gaúcho. O gaúcho ele tem uma capacidade de imigração muito grande, e aonde vai o gaúcho, ele leva junto o chimarrão, mantém a cultura do churrasco, e dali uns dias está criando CTG. Né? A trajetória natural e normal, que também é onde os sírios e a cultura do chimarrão, isso de uma forma, claro que lenta, mas é uma forma também de difusão. A tendência hoje, por exemplo, da erva mate, saindo dessa questão tradicional, ela é entrar muito na linha do chá, tanto o chá gelado quanto o chá quente. O Chile é um grande consumidor, a Alemanha consome, Estados Unidos, Canadá, os japoneses já têm entrada de erva mate, a China tem um mercado também aí promissor, a Índia. Então, são vários países aí que hoje já estão, claro que muitos deles são quantidade pequena, mas o importante é você ter o produto lá dentro. Claro. Estar com o produto dentro e, a partir daí, fazer essa distribuição.